Boa tarde, irei apresentar o trabalho sobre o MEI. Os integrantes do meu grupo são Sara, eu, Guilherme e o Gabriel. Primeiramente, do que se trata o MEI? O MEI é uma natureza jurídica criada com o objetivo de facilitar a regularização das atividades econômicas de pessoas que trabalham por conta e que não têm sócios. Das mais de 3,3 milhões de empresas abertas em 2020, 2,6 milhões são MEI. Quanto custa ser um MEI? O pagamento do MEI corresponde a 5% do salário mínimo, R$ 1 de ICMS caso seja contribuinte desse imposto e ou R$ 5 de ISS caso seja contribuinte também. A taxa para comércio ou indústria é de R$ 56, prestação de serviços 60, comércio mais serviços 61. Sabendo disso, quais são os passos para se tornar um MEI? O primeiro passo é atender as condições seguintes: não ter participação em outra empresa como sócio ou titular, faturar até 81 mil por ano, exercer as atividades permitidas. O segundo passo é criar sua conta no gov.br. Basta acessar o site gov.br, clicar na aba Quero ser MEI, em seguida clicar na aba Formalize-se. Irá aparecer a seguinte tela para você. Você clica em Crie sua conta gov.br, preenche as seguintes informações e pronto, está criada a sua conta. O terceiro passo é autorizar o acesso aos seus dados pelo portal do empreendedor. Preencher o número do recibo da sua declaração de imposto de renda ou título de eleitor e o número do seu telefone celular. O quarto passo é definir o nome fantasia e as atividades. Informe o nome fantasia da sua empresa e selecione as atividades que irá realizar. Também deve ser informado onde irá atuar em casa, em endereço comercial, como ambulante, porta a porta ou via internet, por exemplo. O quinto passo é emitir o certificado de condição de microempreendedor individual. Após ler atentamente, o empreendedor deverá selecionar todas as declarações obrigatórias para o MEI. Será emitido o certificado de condição de microempreendedor individual, que comprova a inscrição como MEI com o CNPJ e o número na junta comercial. Sabendo disso, quais são as obrigações mensais e anuais do MEI? As obrigações mensais é que todo dia 20 do mês subsequente, o MEI deve pagar, de acordo com a sua atividade, um valor único de arrecadação para a Previdência Social, Estado e ou município através do DAS. Este valor confere ao empreendedor alguns direitos, como auxílio-doença, maternidade, aposentadoria, pensão por morte e auxílio reclusão para os dependentes. As consequências caso não cumprimento dessas obrigações: no caso de contribuição previdenciária, o tempo de contribuição referente aos meses não quitados não são incluídos para o cálculo da aposentadoria por tempo de serviço. No caso do CNPJ, os CNPJs do MEI que não quitarem o tributo simplificado mensal dos últimos 2 períodos serão cancelados, o que significa perda da formalização. Após cancelados, não poderão ser reativados. No caso de MEIs com licença para funcionar, perda de todas as licenças. No caso de cadastro em órgãos de Estado e municípios, perda do cadastro, impossibilitando a emissão de notas fiscais. As obrigações anuais. O microempreendedor é obrigado a prestar anualmente a Declaração de Rendimento Anual, o IRPJ, que é o somatório das receitas brutas mensais auferidas pelo negócio. O prazo de entrega é até o dia 31 de maio do próximo exercício. As consequências do não cumprimento são: o não cumprimento desta obrigação dentro do prazo confere uma multa de R$ 50 ou até 2% do valor prestado. Caso a declaração não seja entregue nos últimos 2 anos, o CNPJ será cancelado. A partir de outubro, a Receita Federal encaminhará os débitos que não forem regularizados à Procuradoria-Geral da Fazenda para a inscrição em dívida ativa, ou seja, o CNPJ será registrado pelo órgão do governo em uma espécie de cadastro devedor. Isso acontece para que o governo tenha condições legais de cobrar o valor não pago. Mesmo com a baixa da empresa, os débitos continuarão sendo cobrados do CPF responsável pela dívida. Com a inscrição em dívida ativa, o MEI precisa arcar com algumas consequências. Deixa de ser segurado do INSS e perde benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte. Tem o CNPJ cancelado e excluído do Simples, esse MEI, pela Receita Federal, estados e municípios. Pode ter dificuldade de conseguir financiamentos e empréstimos. Fica impossibilitado de emitir notas fiscais. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui.